olha só o tema da live de hoje. É simplesmente algo que vai te ajudar muito, independente da área que você está. É algo que eu vou pegar aí na sua mãozinha, então fica até o final, porque eu vou te dar, eu tenho passos a passos aqui para te direcionar. Gente, ontem eu fiz uma caixinha perguntando nos stories qual era a sua maior dificuldade de iniciar um atendimento clínico, de ter o seu consultório, de ter a sua clínica. E todas as respostas estavam associadas ao mesmo ponto: medo de não conseguir ter o paciente, medo de não ter o valor fixo para pagar as contas no final do mês. E eu te confesso que esse era exatamente o mesmo medo que eu tinha, era a mesma angústia que eu tinha, e isso eu não aprendi na faculdade, eu acredito que vocês também não. Então fica aqui que eu vou utilizar esses 11 anos de experiência, 8 anos como empresária de clínica e de curso para poder te ajudar. Aproveita, envia esse aviãozinho para todo fisioterapeuta que você conhece, que precisa, que deseja ter esse passo a passo para poder fazer o seu paciente fechar o tratamento, tá? Isso é muito legal. Deixa eu só puxar aqui o meu roteiro com as perguntas específicas, porque a gente vai sempre analisando o que vocês têm apresentado, o que eu senti durante ao longo dessa jornada, e a gente vai colocando pontos. Para você que ainda não me conhece, que caiu aqui nesse Instagram de paraquedas, eu sou Cibele, fisioterapeuta, criadora do método GPS do Droinilho. Seja muito bem-vindo. Vamos lá! Gente, quando a gente fala de negociação, de fechar tratamento, pelo menos aqui na minha equipe, as 13 pessoas que trabalham comigo apresentam muita dificuldade desse momento. Muita dificuldade para conseguir entender o que o paciente pode pagar, fazer com que ele entenda o que a gente está oferecendo. E hoje eu sempre digo que o universo, ele faz algo assim muito sensacional, porque hoje eu tive uma experiência muito bacana com uma paciente que veio simplesmente com um objetivo muito direto. Ela queria um relatório para o INSS. Mas alguém já passou por isso aqui? Porque vira e mexe, roda e gira, eu recebo um paciente com um cunho específico disso. E aí naquele momento eu falei, opa, beleza, eu já entendi o que ela quer, mas eu não posso dar o que ela quer porque eu não a conheço. E eu vou fazer o meu atendimento se tornar uma venda mesmo, ela tendo um valor financeiro, valor aquisitivo não tão direto, acessível para o que eu trabalho, para o que eu queria, né? Mas eu vou tentar fechar uma venda aqui nesse processo. Foi muito interessante. E sempre os meninos me perguntam assim, né? Sempre passa aquela relação do tipo, mas será que não é ruim? Será que eu, quanto fisioterapeuta, é que vou vender? Será que não é a recepção que tem que vender? Minha gente aqui na equipe, tô juntando os cabelos brancos aqui para não aparecer tanto no vídeo. Aqui sempre é aquela confusão, porque há aquela visão de que a venda deve ser da recepção. E eu sempre trago aqui que não é a venda da recepção, porque a recepção não tem argumentação técnica. E olha que eu tenho um pós-venda com físio, eu tenho uma recepção de alguém que estuda fisioterapia, mas não é a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Nesse momento, a primeira coisa que eu digo pra você, pra ficar nessa live até o fim, é o seguinte: a gente vai quebrar essas crenças limitantes. E você vai ver qual passo você deve seguir para você construir essa segurança de realizar a venda, beleza? Então, primeiro ponto, gente, quando o paciente chega na sua clínica, você tem 80% de possibilidade de fechar qualquer tipo de tratamento, isso é dito em pesquisas científicas, tudo bem? Porque ele já chegou até você. Quando a gente fala de captação de cliente, acreditem, mais difícil é ele dar os seus dados, é ele dar o seu número, é ele fazer um cadastro e em seguida ele vir até a clínica. Então, se ele já chegou é porque ele te escolheu, ele foi no Google, ele deu um Google, ele pesquisou
todas as possibilidades sobre a sua vida. E essa pessoa sabe mais de você do que você mesmo. E muitas vezes eu já cheguei aqui, tipo, uma pessoa numa avaliação me perguntou: como é que foi a sua viagem desse final de semana? Porque eu vi que você dá aula. E eu simplesmente fico Barbie na caixa pensando: meu Deus, de onde será que me conhece? Depois eu vou me ligar que o meu Instagram é aberto e que as pessoas podem e devem estar ali me vendo o tempo inteiro. Então, grava esse número na sua cabeça, criatura. Se ele está ali, é aquele momento, sabe, do atacante, que você tá ali com a cara no gol? Que tá no momento certo para você fazer esse momento? É esse momento que o paciente está aqui, independente do motivo que ele está chegando para você. Então vamos lá. Pegando esse exemplo de hoje, que é o nível mais difícil de se converter em vendas, porque essa pessoa ela já veio com um objetivo específico, ela queria um relatório médico. Então, o que nesse momento vem, e aí você já anota aí como primeiro passo, como primeira dica, como direcionamento. Você precisa dar a essa pessoa o que ela nunca teve. O que hoje a maioria das avaliações não tem? Contato manual. Você precisa explicar, detalhe, o que você está fazendo, como você está avaliando, por que você está avaliando aquilo. Então, eu avaliei ela em 2 minutos e meio, pegando assim todas as estruturas, sem falar nada. Eu fui do pé até a cintura pélvica, da cintura pélvica eu fui para a costela, fui na lombar, área da frente, área de trás, fui na torácica, fui na cervical e fui na base do crânio. E aí fui perguntando, era um quadro de hérnia de disco, tecnicamente clássico, e que eu fui avaliando ponto por ponto para poder chegar num direcionamento específico do que eu queria apresentar para ela. Muito bem. Então, o primeiro passo é ele saber, é ter a certeza de que você tem o conhecimento que ele procura. Tudo bem? Então, o nome da minha clínica é Clínica da Dor. Então, as pessoas nos procuram porque acreditam que nós somos referência no processo de atendimento em Clínica da Dor. Então, óbvio, já tá mais funil. As pessoas vão vir com dor. O que essa pessoa com dor, ela deseja que você atenda a necessidade dela? Então, primeiro, que você faça uma avaliação que deixe ela assim, boca aberta. E aí, desses 2 minutos que eu fui pegando essa paciente, lembrando que ela veio com um quadro clássico lá da lombalgia, eu fui falando os sintomas que eram correspondentes possivelmente a uma síndrome do piriforme. E aí eu comecei a falar: a sua dor é assim, ela irradia para cá, ela vem para cá? Ah, ok, beleza. Como é que tá? Quando a senhora faz a transição de sentada para levantar, isso sente dor? Existe alguma posição de melhora? E fui explicando para ela as possibilidades do que ela ia me respondendo com cada tipo de diagnóstico que era necessário. Avaliei tudo, depois descrevi tudo e entreguei o relatório para ela dizendo: olha, eu não tenho como te dar, né, um direcionamento de que você está tendo isso ou tendo isso, apenas que eu te avaliei, mas eu vou te dar um relatório mais completo da sua vida. Eu vou lhe dizer quais músculos precisam ser trabalhados, quais zonas, quais ferramentas precisam e devem ser utilizadas para o seu quadro. E aí ela parou naquele momento assim e falou: você pode colocar também um valor? Essa pergunta, gente, é o momento que vocês devem estar extremamente atentos e dizer assim: olha, esse paciente realmente me quer. Sabe aquela sensação de namoro, aquela sensação de que a pessoa vai dando os detalhes de que tá ali, que tá entregue, que tá ali com você? É a mesma relação durante o processo. Então, ter confiança no profissional. Você tem meia hora, geralmente eu faço uma avaliação aqui mínima de meia hora, você tem meia hora para passar confiança profissional. Então, dentre a conversa, do que você está falando com ela, dê o exemplo de, por exemplo, de uma técnica que você viu durante uma formação, fale aonde foi essa formação, fale a importância dessa formação na sua carreira, fale um caso parecido com o dela que você também observou uma melhora similar, fale da literatura científica, tá? O que a literatura científica recomenda, a pauta, mas para antes, esse paciente não vai buscar ler, mas ele está buscando um profissional que ele tenha confiança. Então, ó, coloca aí
no seu caderno, na sua cabeça, na sua anotação. Confiança é a palavra elo, é a palavra-chave dessa chegada, porque ele já está ali para você, então ele já confia em você 80%. Esses 20% é o que você está apresentando para ele na frente. Outra coisa, dê sentido ao seu paciente, dê algum resultado no primeiro momento que ele chegou. Não deixa ele sair sem alguma técnica, sem algo que ele sinta de alívio que faça correlação com aquele paciente. No meu caso, a minha paciente, ela estava na cadeira de rodas, era complicado tirar ela até da cadeira de rodas para ir para a maca, então demandava muito tempo e aí eu tinha outras técnicas e eu fiz uma técnica que liberasse e que ativasse o sistema parasimpático dela. Essa ativação do sistema parasimpático para um paciente que está com dor, que está ali estressado, que está angustiado, gente, vocês não fazem ideia do quanto gera confiança e link para esse paciente. Porque ele vai dizer assim, poxa, se numa avaliação ela me pegou da cabeça aos pés, se ela me avaliou, se ela observou e me explicou tudo que está associado ao meu quadro, e ainda fez uma técnica que eu sentisse o bem-estar e uma sensação de sonolência, caraca, se eu pagar a hora dessa criatura, eu vou sair daqui flutuando. Vocês estão entendendo o processo? Gerei confiança, mostrei resultado, mostrei o que eu posso entregar. Você não consegue entregar tudo e nem é esse o objetivo, porque nesse primeiro momento você está fechando, você tá paquerando, você tá namorando. E quando a gente tá nesse processo, a gente não se mostra completamente. Na verdade, a gente vai mostrando aos poucos. E acreditem, em 11 anos, isso fez muita diferença no meu passo a passo, tá? E faz muita diferença no meu faturamento, inclusive. E aí, o que a gente pode utilizar de ferramenta que vai nos auxiliar nesse processo? Você precisa de ferramenta muito rápida, você precisa de algo que não te dê muito custo, você precisa de algo que gere o resultado e que deixe aquele gostinho de quero mais. Esse gostinho de quero mais, mas esse resultado de melhora, e se ele estiver na crise, se ele sentir a musculatura mais solta, se ele se sentir mais confortável, essa informação vai ficar gravada na cabeça do seu paciente. Tudo bem? Vai ficar registrado tipo, caramba, é aqui o caminho. Então eu preciso fechar o tratamento com esse meu paciente, com essa pessoa, porque ela vai ter o caminho para me ajudar a sair da crise. E aí, uma ferramenta que eu utilizo muito, que me dá um custo, gente, abaixo de 30 centavos, é o Dry Needling. Então eu utilizo o Dry Needling porque é uma relação de custo-benefício, então mesmo que ele não feche nenhum pacote nesse momento, eu não trabalho muito com pacote, mas o plano de tratamento que eu estou apresentando, que ele venha aos próximos atendimentos, mesmo que ele não faça isso dentro do custo da minha avaliação, acaba ficando muito pequeno. Então eu consigo dar acesso a esse paciente, fazer o registro de melhora de resultado do meu paciente e convidar ele para fazer um atendimento completo. Responde aqui, tem muita gente entrando, não dá, eu comecei aqui tão azoado, ó, tão ligado às 220 que eu nem dei boa tarde para todo mundo. Todo mundo entendendo o que eu tô querendo dizer da estratégia? Então, em resumo, primeiro você gera confiança, depois você gera resultado. E esse resultado que você vai ofertar, você vai direcionar com baixo custo para você. E, associada a um baixo custo, essa ferramenta, essa técnica que você escolheu, ela tem que gerar resultado. E eu sempre falo aos meus alunos que gerar resultado não é zerar a dor do nosso paciente. Gerar resultado é você gerar conforto, é você gerar melhora da qualidade de movimento, da amplitude de movimento. Você entendendo esse processo? Então é um quebra-cabeça que a gente vai fazendo de negociação, na verdade. Então você está mostrando todos os passos e parâmetros que você tem a dar a ele. Tudo bem? Coloca aqui um joinha se tá tudo bem, se tá todo mundo acompanhando.
Todo mundo acompanhando o que eu tô dizendo? Gente, eu preciso deixar muito claro que esse atalho de confiança e resultado não é enganar o paciente. Não é simplesmente dizer que vai fazer uma coisa, não é dizer que você, como é que eu posso falar? Deixar por trás, nas entrelinhas, sabe? Não ser ético, não ser íntegro com seu paciente. Não é isso, não é isso. É você entregar a ele o que há de melhor. Então a gente vem de uma sociedade onde a fisioterapia é vista de forma muito feia, onde as pessoas veem as coisas, veem a fisioterapia como apenas ultrassom, gelo e TENS. E aí elas já estão acostumadas a não ter o resultado. Lembre que a nossa sociedade ela é imediatista, nós somos assim. A gente quer ter um caminho, a gente quer ter uma luz, a gente quer ter algo mais seguro. Na verdade, a gente quer ver aonde a gente está fazendo e a gente quer ter segurança. Então, confiança, resultado faz parte da nossa rotina de vida e isso não é passar o paciente para trás, tudo bem? É ser íntegro. Por isso, sempre que eu falo que você tem que ter conhecimento para você entregar o que há de melhor para ele, não é enganar, não é mentir. Então, se você não está apto a atender ele, gerar resultado com a confiança do que você tem, não atenda, encaminhe esse paciente para outro colega, porque ele vai se sentir muito seguro para o resto da vida e eu faço isso o tempo inteiro. No que eu não tenho confiança, no que eu não faço. Esse final de semana eu tive o último módulo do CO e foi sobre palmilhas. E eu aprendi a avaliar, já estou usando, mas eu quero o profissional que sabe muito mais do que eu, que tem muito mais paciência para elaborar essas palmilhas, que vai gerar um resultado no paciente real, do que eu que não tenho muita afinidade, que não conheço, não vou vender e nem oferecer um serviço que eu vou estar ludibriando o meu paciente, entende? Então isso é um processo muito real, essa honestidade com o paciente, ele sente, ele sabe, e aí você pega ele literalmente no processo de resultado, você abraça ele, tá? E aí, o que isso pode ser uma oportunidade? Porque quando você começa a entender esse processo, entender que você tem que estar... Gente, entrou na clínica, você tem que estar ativo, você tem que estar ligado, você tem que estar na recepção, ouvindo uma conversa, esperando a possibilidade de você entrar, de você se posicionar. E por que o Dry Needling pode ser, é uma ferramenta que vai te ajudar nesse processo? Porque ele tem um custo baixo e um resultado muito alto. Então, em 1 minuto, você consegue agulhar essa musculatura e ter essa musculatura começando a ficar molinha. Às vezes fica completamente molinha em 1 minuto. Às vezes você precisa deixar mais tempo, mas você vai conseguir gerar o resultado. E aí você vai falar assim, Sibeli, eu sou da dermatofuncional. Será que eu consigo mostrar esse resultado para um paciente utilizando o Dry Needling como uma ferramenta? Eu te digo que consegue. Porque na dermatofuncional você tem cicatriz. E essa cicatriz pode estar impedindo com que ele faça o movimento do braço. Essa cicatriz pode estar puxando esse paciente numa hipercifose torácica. E essa cicatriz está vindo da linha do abdômen, você está mantendo ela nesse recrutamento anterior. Então você consegue liberar essa cicatriz e mostrar para ela que aquela relação de gordura localizada que ela está vendo não é isso. Eu mostro aqui, ontem eu fiz um antes e depois no perfil lá da clínica, muito interessante, 1 hora depois da cervical do paciente, do abdômen do paciente. São ajustes e readaptações posturais. Então você começa a trabalhar. Se você está trabalhando com pós-operatório, de cirurgia plástica, isso vai influenciar muito e você vai conseguir auxiliar o seu paciente. Sibeli, não, mas eu sou da ortotrauma. Será que na ortotrauma o Dry Needling vai me ajudar nessa captação para poder fechar o plano de tratamento do meu paciente? Vai. Porque você tem pós-operatório também de LCA, de ombro, de quadril,
você tem restrição de amplitude de movimento. Então, quando você vai na estrutura e você faz o mergulhamento, você consegue trabalhar e mostrar o resultado. Então, eu tô te dando técnicas aqui muito diretas do nosso dia a dia, né, de como nós fisioterapeutas vamos alinhar essa técnica de fechamento do tratamento. Então se coloque no lugar do que eu estou te dizendo aqui. Imagine você que não está conseguindo fazer uma rotação da sua cervical, que está ali completamente travado. E aí você entra no meu consultório, você como físio, que entende anatomia, que entende fisiologia, eu faço uma foto sua até onde você vai, faço outro movimento, meço a amplitude de movimento, faço a algometria e no final do atendimento eu peço o mesmo movimento e faço foto e faço algometria. Você vai sair desse atendimento como? Louco. Dizer onde que eu pago? Como que eu pago? Eu quero isso. Eu quero você. Eu quero você me atendendo. E muitas vezes o paciente acaba não fazendo muitas e muitas vezes de verdade nenhum tipo de comparação de preço. Porque depois da pandemia o que eu mais percebi foi isso. As pessoas dando uma prioridade muito maior à saúde, à segurança, ao profissional que ele quer, escolhendo esse processo. Tudo bem? E aí, coloca na pirâmide aí. Primeiro passo, confiança. Segundo passo, resultado. E aí puxa a setinha. Você vai direcionar, você vai elencar, você vai escolher qual ferramenta que você utiliza que dê resultado mais rápido. E aí, se você ainda não conhece, eu instruo e te apresento o Dry Needling, que é uma ferramenta que tem 21 anos de pesquisa científica e que em 1 minuto consegue começar a soltar essa musculatura, tá? Isso junto com o raciocínio que a gente já tem da fisioterapia e que muitas vezes tem muito físio até que faz a formação do Dry Needling, mas que não sabe raciocinar pensando na integridade do paciente. Vamos lá. Muito bem. Um caso que o Brasil ama casos. E eu tenho uma aluna, a Adriana, que ela diz que ela não é boa de vendas. Ela não é boa, ela tem muita dificuldade, enfim. E ela trabalha, ela é formada acho que há 20 anos, 16 anos, não me lembro. E ela atende no Pilates. E a gente tem uma visão, eu estava até conversando com um colega esse final de semana, de que Pilates é algo muito fechado, que Pilates é muito difícil para você trabalhar, que se tornou muito difícil de ter um retorno financeiro bom, né? E aí eu tava me lembrando do caso da Adriana, em que ela fala assim, chegou uma paciente com um quadro de tontura e de muita dor na cervical, e ela, durante a aula de Pilates, ela falou, eu vou colocar apenas uma agulha em um músculo, vou dar 1 minuto e vou colocar em outra para ver se eu consigo te ajudar para você fazer a sua aula normal. Então a intenção dela era apenas ajudar aquela paciente. Isso funciona muito, porque nós temos dentro de nós essa vontade linda de ajudar o nosso próximo, não é verdade? Então hoje mesmo, quando eu estava fazendo a avaliação da minha paciente, independente de que ela fechasse ou não, eu queria que ela saísse com um registro de que eu tentei ajudar, de que eu gerei uma informação para o corpo dela. E nesse processo, gente, é muito lindo, porque ela tentou ajudar a paciente, quando ela tirou, que a paciente falou, nossa, minha tontura melhorou muito, zerou, e minha dor na cervical também. E o que foi que aconteceu? Ela falou, eu quero esse negócio aí, dessa agulha que você fez. Ela falou, eu fiz o Dry Needling e eu quero, então vamos lá. E ela fechou 10 atendimentos, se eu não me engano, ou 5 atendimentos apenas dentro da aula de Pilates ali, daquele momento, para extra, né? Então, é isso que o paciente quer. É resultado. É confiar. Nós precisamos confiar em alguém. A gente precisa ter alguém de referência em todas as áreas. E na fisioterapia a gente não é diferente. Então você precisa estar atento. E o que eu falo aqui para os meus colegas, né, para os meninos que trabalham comigo, venda com integridade. Não empurre a coisa apenas porque você está pensando no seu valor. Entregue porque ele precisa. E quando ele não precisar mais, diga, você não precisa. Volte daqui a tal tempo, a gente vai avaliar novamente. E daí a gente vai construir o que realmente você precisa. E isso faz uma janela enorme
Você vai atender não só aquela pessoa, mas você vai atender os amigos dela, você vai atender a família dela, você vai atender o marido, você vai atender a filha. Você vai ser escolhida como fisioterapeuta de confiança. E fisioterapeuta de confiança não fica de agenda vazia. Não fica. E eu me lembro que a minha maior insegurança da vida era essa. Era tipo, ai meu Deus, será que eu vou ter paciente amanhã? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas do final do mês? Né? Era minha mãe falava o tempo todo isso. Ai, minha Nossa Senhora, se eu morrer, se eu passar fome como fisioterapeuta? Não sei se vocês já ouviram isso, coloca aqui pra mim sim ou não, pra eu não me achar apenas um patinho perdido. Mas vocês estão entendendo o processo? É uma construção, não é mágica. Então tudo vem da confiança que está alinhada aqui, a conhecimento. Se você tem conhecimento, se você sabe o que você faz, se você sabe o que você entrega, entregue com estrutura, mostre, a venda vai acontecer, ela vai fluir. E aí no final o paciente vai dizer, eu quero você. Você é a escolhida para cuidar e tratar de mim. Tudo bem? Eu tenho 2 minutos aqui. Muito bem, só vou trazer um ponto aqui. Essa relação de resultado, cuidado muito para vocês não prometerem algo. Por exemplo, o Dry-Needling auxilia, né, no tratamento da cólica menstrual. Cuidado para não dizer, nós vamos resolver, nós vamos eliminar a sua cólica menstrual. Essa palavra, gente, a gente não tem como direcionar, porque cada corpo é um corpo. Então, cada resultado, ele é construído, ele é entregável. Entende? Não é simplesmente a gente virar a chave e dizer que a gente vai resolver. Muito cuidado. Eu vejo muito fisioterapeuta fazendo exatamente isso, prometendo um resultado de resolução e não de construção. Bom, eu tenho várias outras coisas aqui que não dá para entrar mais. Infelizmente, se eu pudesse, passava aqui 2 horas com vocês só explicando esse processo, mas a agenda tá cheia de novo, graças a Deus, e não vai dar para eu seguir. Mas eu quero que você, físio, que tá aqui no ao vivo ou que tá aqui no gravado, assistindo depois, eu quero que você vá lá no direct, vai lá na caixinha e me pergunta e fala, Sibeli, eu já faço isso, mas isso não dá. Tem alguma outra dica que você pode me dar? Tá? E aproveitando como última dica, essa dica padrão ouro, olha, não posso deixar de te convidar para nossa semana da revolução do Dry-Needling. Você precisa estar lá, eu quero te ver lá. Tem um link na bio, é online e gratuito. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero você na nossa comunidade de resultados incríveis. Tá bom? Um beijo, me manda mais dúvida lá, que agora eu vou ter que ir. Um beijo!